Durante o tempo na cadeia, muitos criminosos tentam recomeçar a sua vida através da religião. E muitos saem de lá como pastores em busca de um recomeço. Mas será que essa transformação é real ou é só uma máscara para serem aceitos novamente na sociedade? Nesse vídeo, vamos conhecer 5 criminosos que viraram pastores. Depois da vinheta. Olá, meu nome é Nicolas, eu sou um neuromágico. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui eu mostro como coisas que nós pensamos que são sobrenaturais podem ser um truque de mágica ou um número de hipnose. Eu quero deixar claro que nesse vídeo eu não vou fazer julgamento de valores. Inclusive, a própria Bíblia cita a história do apóstolo Paulo. Paulo perseguia cristãos, né? Seria considerado um criminoso hoje em dia. E diz a história que ele conheceu Jesus, se arrependeu e virou o maior pregador da sua época. E olha, quem está falando isso é uma pessoa que não tem religião. É verdade. De modo que, nesse vídeo, eu vou apenas apresentar os fatos. O julgamento, a opinião, a interpretação, eu deixo para vocês. E vamos fazer um exercício? É claro! Pensa aí em um criminoso que virou pastor. Eu não sei, na minha cabeça, por exemplo, vem Guilherme de Pádua. Mas tem muitos outros casos e eu quero trazer eles aqui para vocês. E vamos começar pelo ex-policial Florisvaldo de Oliveira. Ele se tornou uma lenda em São Paulo nos anos 80. Ele era considerado como um herói nos bairros pobres. E ele foi condenado pelos assassinatos que ele cometeu. Ele chegou a matar 50 criminosos que aterrorizavam as periferias de São Paulo. Ou seja, né, ele era um anti-herói. Em 1985, ele foi condenado a 120 anos de prisão, mas saiu em outubro de 2012 por bom comportamento. Na prisão, Florisvaldo mudou radicalmente. Converteu-se a uma igreja evangélica, estudou, tornou-se pastor e ajudou muitos presos a enfrentar a prisão. E foi lá também que ele descobriu o seu dom para pintura, chegando a vender 800 telas. E vamos ser honestos, independente da sua opinião sobre ele, mas as pinturas, de fato, são bonitas. Eu tenho que falar, a pintura dele é boa mesmo. Não, a pintura é boa. É indiscutível. Foi também dentro da prisão que ele casou com uma pastora da mesma igreja, que costumava visitar a prisão para fazer um atendimento para os presos, enfim, pregar. Assim que ele saiu da prisão, ele tentou levar uma vida discreta e ter um recomeço, mas foi assassinado logo depois. Ele tinha 53 anos e foi morto na porta da sua casa enquanto voltava de um culto. O crime não esquece. O segundo é o economista Carlos Alves dos Santos. Ele foi protagonista do maior escândalo de corrupção do Congresso na década de 90. Ele revelou que grandes empreiteiras mantinham uma sociedade criminosa com deputados e senadores. Um esquema que ficou conhecido como anões do orçamento. Quando fala em anões do orçamento, eu lembro do deputado Caxias, do Rei do Gado, interpretado pelo talentosíssimo Carlos Vereza, que comenta meus vídeos aqui. Infelizmente, ele comenta para me criticar. Ele é fã do Sai Baba, ele não gostou do vídeo que eu fiz do Sai Baba. Mas, mesmo assim, não tem como negar que é um grande ator. Continuo admirando ele, mesmo ele gostando do Sai Baba. Eu admiro ele admira o Sai Baba, ele não me admira, mas tá bom. Eu não admiro o Sai Baba, ninguém é perfeito. Bom, em 1997, ele foi condenado a 20 anos de prisão por ter assassinado a sua esposa. O motivo seria porque a esposa estava cansada das traições dele e também ameaçava denunciar o esquema de corrupção dele. Boa parte dessa pena ele cumpriu em regime semiaberto, mas foi suficiente para ele se tornar evangélico. Não diga! Palavras dele. Antes, até ridicularizava quem andava com a Bíblia. Mas, quando caí na necessidade e na angústia, vi que tudo isso ajuda muito. Até pouco tempo atrás, ele só havia sido condenado pelo assassinato da esposa.
Mas, em 2014, 21 anos depois do escândalo, José Carlos, na época, né, com 71 anos de idade, foi condenado a 10 anos e 1 mês de prisão em regime fechado pelo envolvimento no esquema de corrupção. Aí você pensa, nossa, 10 anos? Tá, pô, até que enfim, né, um político pagando. 10 anos em regime fechado ainda, observação. Achou errado, otário? Mas na real ele cumpriu 2 anos em regime semiaberto e foi solto depois por um indulto. Solto de onde, né, se já estava em semiaberto? Ah não, semiaberto dorme na prisão, né? Semiaberto dorme. Melhor que nada. Atualmente ele é casado com Crislane, que era sua amante na época do escândalo e continua sendo pastor. O próximo da lista é Charles Colson. Ele era conhecido no governo Nixon como o gênio do mal. Não confunda com gêmeo do mal, que sempre tem, né? Ou gêmea do mal, como são dois. Sempre tem um gêmeo bom e um gêmeo má. Quem assistiu Mulheres de Areia sabe. Bom, ele atuou como conselheiro do presidente Richard Nixon e foi condenado a 3 anos de prisão após confessar obstrução de justiça no escândalo Watergate. Para quem não sabe, o caso Watergate foi um escândalo político que aconteceu em 1974. E esse escândalo acabou culminando na renúncia do presidente Nixon. No total, 69 pessoas foram indiciadas e 48 pessoas foram condenadas. A maioria dessas pessoas eram oficiais do governo Nixon. Bom, nesse período de tempo, Colson converteu-se ao cristianismo e mudou radicalmente de vida. Depois de 7 meses de prisão, o Colson saiu da cadeia e passou o resto da vida pregando o evangelho e também promovendo assistência social e espiritual a presidiários. Ele fundou diversas organizações sem fins lucrativos, incluindo a organização Prison Fellowship International. Ele morreu em abril de 2012, com 80 anos de idade. Johnny Lee Clary, ex-líder da KKK. E KKK não é risada, não. Tá? KKK, vocês sabem que organização que é. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Ele nasceu em Oklahoma em 1958. Foi criado em um lar muito preconceituoso. E o seu pai, que se dizia católico, incentivava o ódio a negros e minorias. Aos 14 anos, ele se envolveu com gangues e acabou ingressando na Ku Klux. Vou nem falar. Ele subiu rapidamente na hierarquia da organização e acabou assumindo o posto de mago. Mago? Aí, Nino Denani, que é isso? Explica isso aí. Ah, não. Não é só mago, não. Mago Imperial dos Cavaleiros Brancos. Meu Deus. Não basta ser preconceituoso, genocida, não, tem que ter uns títulos babaca desse. Ah, que ódio. Durante o seu período dentro da organização, ele era muito respeitado por seus pares, porque ele era, assim, digamos, bem fodão. Ele chegou a queimar uma igreja, pra vocês terem uma ideia. Caralho, o maluco é brabo. E também dizem que ele era muito astuto nas estratégias, ele molava uns planos muito bons. Planos do mal, claro. Johnny se entregou a Cristo após ler Lucas 15. Palavras dele. Eu me senti uma nova pessoa, uma criação totalmente nova. Eu senti como se tivesse tirado um peso dos meus ombros. Logo após o seu arrependimento, ele se tornou um evangelista pentecostal e o primeiro ancião branco em uma denominação predominante de afro-americanos. Ou seja, ele foi o primeiro branco a alçar um cargo de respeito em uma igreja que era de maioria negra. Ele passou o resto da vida tentando consertar o seu passado. Ele prestou consultoria para o FBI, mostrando como que esses grupos de supremacistas brancos agem, mas também pregando, tentando converter pessoas, tentando fazer com que pessoas deixassem de ser preconceituosas. Ele morreu em outubro de 2014, aos 55 anos, vítima de um ataque cardíaco. E se você está gostando até agora, inscreva-se, ative as notificações e para me acompanhar mais de perto, siga-me também no Instagram. Meu Instagram é @neuromágico. E o último é Joshua Milton Blahy, conhecido como o Senhor da Guerra Africano. Na década de 90, Joshua Blahy era conhecido por suas atrocidades durante a Primeira Guerra Civil da Libéria. Joshua afirma ter participado do seu primeiro sacrifício humano aos 11 anos de idade, após ter sido iniciado como um sacerdote tribal. Em suas memórias, ele conta que ainda quando era bem criança, ele teve um encontro com o diabo. E o diabo teria orientado ele a praticar o canibalismo e sacrifícios humanos para aumentar o seu poder.
Mais tarde, ele se tornou sacerdote e acabou virando o conselheiro espiritual de Samuel Doe, que é o ex-presidente da Libéria. O apelido dele era General Butt Naked. E ele ganhou esse apelido porque ele liderava suas tropas pelado. Não, na real não era completamente pelado. Ele usava sapatos e uma arma. Ah, bom. Durante a sua liderança, ele chegou a recrutar 20 mil crianças como soldados. Antes de sair para a batalha, seu ritual era sacrificar criança, cujo sangue fresco era oferecido aos... Meu Deus. Ele relata ter matado em torno de 20 mil pessoas em 14 anos de guerra civil. Em 1996, um pastor com o sugestivo nome de Kun Kun jejuou por 54 dias, acreditando que isso iria libertar a Libéria da violência do Blahy. E depois disso, ele foi visitar o Blahy. O que acontece é que depois disso, o Blahy afirmou que recebeu a visita de Jesus. Ele disse que Jesus apareceu em uma luz ofuscante e pediu para ele se arrepender dos seus pecados. E ele fez isso. Atualmente, ele é o líder de uma igreja que chama, olha o nome da igreja, Ministério Evangelístico do Trem dos Tempos do Fim. Parece igreja de mineiro. E esse ministério se concentra em restaurar a vida de pessoas que pertenceram a gangues e também ex-soldados. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E no mais, continuem seguindo o conselho daquele que veio do céu e não era um criminoso, e por isso não virou pastor, e deixou uma mensagem também positiva para todos nós. Eu estou falando, é claro, do ET Bilu. E a mensagem dele, você sabe qual é. Busquem conhecimento.